De Brasília para o Rio de Janeiro, para a gente conversar, bater uma bola com o Cristiano Pinho. Ontem, nesse mesmo horário, Pinho, a gente falava aqui sobre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e a intenção de liberar a obrigatoriedade do uso de máscaras, né? Dispensar as pessoas dessa obrigatoriedade num prazo aí de 10, 11 dias, né? Ontem a gente já falava em 10 dias. Mas aí, ao longo do dia, prefeito de Duque de Caxias falou, não, eu quero esse posto para mim, quero ser o primeiro prefeito a liberar. E liberou, né? Prefeito de Duque de Caxias, como a gente já falava um pouco mais cedo, e vocês nos ajudaram aqui com a lista de polêmicas ou de decisões tresloucadas, mas enfim, foi o primeiro a anunciar e decretar, portanto, o fim dessa obrigatoriedade, né, Pinho? Bom dia. Isso, Sheila. Bom dia para você também, bom dia a todos. Até fazendo um comparativo, a liberação do uso de máscaras para a população de Duque de Caxias, ela vem com uma meta bem menor de taxa de imunização do que a definida pela capital fluminense. O prefeito está liberando o uso de máscaras na cidade da Baixada Fluminense com menos de 50% da população com esquema vacinal completo, enquanto a Prefeitura do Rio adotará essa medida no dia 15 de outubro, talvez, sexta-feira da semana que vem, se a cidade atingir 65% da população vacinada. Tem outro destaque também, uma diferença entre o que as prefeituras estão fazendo. Em Duque de Caxias, ele liberou geral mesmo, local fechado, local aberto, só em hospital que você vai ter que continuar usando máscara, pelo menos é o que está previsto aí nesse primeiro decreto da Prefeitura de Duque de Caxias. Na capital fluminense, seria uma liberação gradual, começando por ambientes abertos e sem aglomeração, mantendo o distanciamento social. Aí, só quando atingir 75% da população com ciclo vacinal completo, as 2 doses ou dose única, é que seria liberado também para ambientes fechados, com exceção de hospital e transporte público, uma medida polêmica da Prefeitura de Duque de Caxias por conta dessa diferença, dessa taxa de imunização que ainda não chegou na metade com o ciclo completo. Mas o que a gente percebe também, Sheila, é que muita gente já vinha abandonando o uso das máscaras nas ruas e os prefeitos eles estão começando a perceber que os decretos eles vão perdendo a validade com o tempo. Teve gente que desde lá de trás já colocou muita resistência nesse assunto, mas algumas pessoas foram se cansando e abandonando as máscaras. O fato é que mesmo com o decreto liberando, hoje nossa reportagem do Duque de Caxias já percebeu algumas pessoas usando máscara na rua, em local aberto, mesmo sem ser mais obrigatório. Tá, vamos acompanhar, né, como vai ser, como os números, como a pandemia se comportará em Duque de Caxias. Mesmo, conforme você apontou, né, Pinho, com o avançar da vacinação, no caso de Duque de Caxias, não temos nem 50% das pessoas imunizadas, totalmente imunizadas, quando a gente considera a segunda dose, né? Rapidinho. Exatamente. Aqui, vamos passar para o nosso segundo assunto. A Justiça realiza a primeira audiência do caso do menino Henri, né, Pinho? Primeira audiência de instrução, julgamento do caso Henri. Hoje são ouvidas as testemunhas de acusação. Foi até conturbado para a Justiça nos últimos dias, Sheila, para conseguir intimar essas testemunhas. Muitas delas não foram localizadas e são testemunhas-chave. Uma, por exemplo, é a babá do Henri, a Tainá. Ela se mudou, segundo vizinhos, e não disse nem para os parentes onde ela está morando agora, então a Justiça não conseguiu localizá-la. A equipe médica do hospital para onde o Henri foi levado, na noite em que ele acabou sendo torturado pelo então padrasto, o ex-vereador agora, Jairinho, foi levado para o hospital já sem vida, mas foi atendido ali inicialmente por uma equipe médica. Esses funcionários também não foram encontrados, então parte das testemunhas de acusação não foi localizada, mas o Ministério Público disse que está muito tranquilo quanto à realização da audiência, mesmo sem essas testemunhas, por conta de todas as provas que foram levantadas ao longo da investigação, e estão confiantes também com a condenação do Jairo e da Monique Medeiros, a mãe do Henri Borel, de 4 anos. Os dois participam da audiência hoje também, só que o Jairo vai participar por videoconferência de dentro da cadeia, por conta aí de esquema de segurança reforçado e até para evitar alguma manifestação popular contra o Jairo, já que esse caso ele teve um impacto nacional na vida de toda a sociedade brasileira, né? Todo mundo acompanhou e se sensibilizou muito com a morte do Henri. Pinho, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você, para a nossa equipe no Rio. A gente volta a conversar mais ao longo do dia. Até mais. Bom trabalho. Valeu, gente.